Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar aqui neste fim de semana. Obrigado, filho. Ah, tem água aqui. Tem aqui, Dani, ó. Tá aqui, farto. Rever meus amados. E depois de uma caminhada em 10 nações. E foi muito forte, muito rico. Esses últimos dias, Rosana e eu fomos primeiro para o Chile e tivemos um encontro na cidade chilena de Punta Arenas. O nome do encontro era Los Confines de la Tierra Te Adoram, Senhor. Era a última cidade. O encontro era 200 metros do Estreito de Magalhães, onde os navios passam no fim do mundo. E na semana seguinte eu já estava na Noruega. No outro confim da terra, e os irmãos lá de Punta Arenas prepararam uma plaquinha para a Noruega e outra para a Suécia, de um confim da terra para o outro. E eu tive a alegria de ser o portador da plaquinha dos confins da terra. Mas estive no encontro de pastores na Espanha, onde nós lançamos o livro. Nosso livro chama-se Adoração, quando a fé se torna amor. Um livro que fala sobre comunhão com Deus, relacionamento com o Pai. No final do livro tem um CDzinho. E a gente pode distribuir e abençoar os irmãos lá na Europa também com esse projeto. Depois encontrei o Ion na Noruega. E ministramos juntos na Noruega, depois juntos na Suécia. E fui com meu companheirão paramos na Grécia para visitar os amigos do João e da Shirley. Foi muito precioso, na cidade de Tessalônica, ainda existe essa cidade. Muito crente acha que não existe mais, mas está lá Tessalônica na Grécia ainda. Depois fomos, Ion e eu, para um encontro de adoração na Macedônia. Também existe essa nação da Macedônia, uma nação pequenininha, sofrida, enlutada, mas lá está a igreja do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, com ânimo, com júbilo, com celebração. Irmãos, esse mundo precisa de tanto de sementes, de gente que se disponha. A seara é grande, os trabalhadores são poucos por esse mundo afora, meus amados. A gente anda, às vezes sozinho, tem lugares que ninguém vai, né? Fomos em lugares na Turquia, ninguém faz nada por lá, tão carentes de gente, de projetos, de músicos, de bandas, de investimento. Thelma esteve comigo na Turquia, aqueles lugares lá no meio dos curdos, não tem missionário, não tem irmão, não tem projeto, não tem louvor, não tem adoração, não tem nada. O mundo precisa da igreja. E existe uma riqueza de Deus que Deus tem depositado sobre a nossa terra no Brasil. Nós somos cheios da bênção, da glória de Deus, do depósito da palavra de Deus que temos recebido abundantemente dos nossos pais. Mas pouca gente se dispõe. Pouca gente se dispõe a levar a bênção, a graça e a vida de Deus. Pouca gente se dispõe a ser uma mão estendida do Senhor. Parece que nós queremos nos prender uns aos outros e segurar. Não, aqui o teu lugar é aqui, fica aqui. Não, e o Senhor está dizendo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, leve a palavra de Deus por toda a terra. Eu vejo, meus amados, cada vez mais eu ouço o clamor de Deus, clamando pela seara. E não consigo ver o reino de Deus sem pensar na seara. Eu louvo ao Senhor porque meus pais espirituais, Moisés e Erasmo, cedo me mandaram para a seara. Primeiro eu fui com eles. Há 37 anos, quase 37 anos atrás, eu comecei a viajar com os nossos pastores mais velhos, indo por esse Brasil afora, levando a palavra, a graça de Deus. E nunca parei, porque essa foi a missão que o Senhor me deu de ir pelo mundo afora. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filhos de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado.
A mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Hoje, quando eu orava com meu filho André, em volta do nosso laguinho lá, orávamos por esse encontro. O Senhor disse para dizer para vocês que antes de que cada um de vocês fosse formado, Deus te conheceu e Deus te escolheu. Eu tenho minha mãe aqui. Foi nesse ventre. Fica de pé, mãe. Para quem não te conhece. Essa é a minha mãe. Foi naquele ventre que Deus me formou. Foi naquele ventre, ou antes de eu estar naquele ventre, o Senhor disse: eu te conheci. Deus conheceu a cada um de nós. A palavra conhecer, ela fala não apenas de um conhecimento qualquer, mas fala de um conhecimento de propósito. Quando Deus fala que nos conheceu ainda no ventre ou antes do ventre materno, Deus está falando que Deus começou a planejar tudo aquilo que Ele queria que nós fôssemos e que nós fizéssemos na nossa vida. Deus escreveu o nosso caminho. Deus pensou a vida de cada um de nós. E aqui Ele diz que eu te conheci e antes que saísse da madre, te consagrei. Sabe, irmãos, que um dia eu tomei essa palavra para mim. Enquanto você falava, qual o seu nome, moça? Cristina. Com tudo que aconteceu na sua vida, Deus está falando. Antes que você nascesse, Deus te consagrou, minha irmã, para tu seres uma bênção. Aleluia, para ser usada pelo Senhor, ser transformada por Deus. Meus amados, eu experimentei esse mundo também como você, experimentei as drogas, mas aquilo que Deus tinha proposto e planejado para a minha vida não foi mudado, não foi abortado. Lá no mundo eu estava lá sendo tragado pelo diabo, mas o Senhor continuou dizendo: eu não esqueci de você. E você está aqui e o Senhor está dizendo: eu não esqueci os planos que eu tenho para a tua vida. Eu te formei, eu tenho um plano, tenho um propósito. Aleluia, eu te conheci antes que saísse da massa, te consagrei e te constituí profeta das nações. Profeta é alguém que fala em nome de Deus, que vive em nome de Deus, que vive para a glória de Deus, que se consagra ao Senhor. Meus amados, ser consagrado a Deus é o nosso maior privilégio. Nós às vezes pensamos que a nossa vida cristã é apenas de nós participarmos de algo. Não, tem algo mais sublime, algo maior, algo mais eterno. Tem uma consagração de Deus. E ser consagrado não é uma coisa qualquer. E é isso que Deus quer nos falar nesta noite. Que Deus não nos quer apenas atuantes. Deus nos quer consagrados. Às vezes nós buscamos e treinamos uma igreja para ela ser atuante, para ela fazer, para ela cumprir um propósito, para ela evangelizar, para ela fazer algumas coisas, para ela cumprir alguns desígnios. Mas o que o Senhor quer é mais que isso. Deus quer que nós assumamos a consagração que Ele tem proposto para a nossa vida. O problema é que muita gente não quer ser consagrado. E uma vez eu perguntava para o Senhor: Senhor, por que muitos são chamados e tão poucos escolhidos? Por causa disso aqui. Falta consagração. Deus chama a todos, mas poucos se consagram. Poucos se consagram. Poucos se rendem inteiramente a Deus, consagrados ao Senhor. Entregando a sua vida de uma maneira total e restrita, sobrenatural a Deus, para que Deus possa fazer com a sua vida aquilo que Ele quiser. Nós ainda queremos ser aqueles que definem nossos planos, nosso futuro, o que nós somos, como fazemos, para onde irmos. Não, consagração é outra coisa, meus amados. Quando diz
Deus para Jeremias, Deus diz essa palavra para ele: eu te consagrei. É algo que vem do Senhor na nossa vida. Ele nos toma para Ele. Tem muita gente relutando e brigando com Deus. Deus quer te pegar hoje. Diga ao seu irmão: hoje Deus vai te pegar, meu irmão. De hoje você não escapa. De hoje você não escapa. Tem muita gente fugindo de Deus. Meu sogro, de hoje você não escapa. Não adianta fugir. De hoje você não escapa. A gente fica dizendo para o Senhor: Senhor, eu não estou pronto. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Né, Senhor? E Jeremias tinha também esse problema. Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar. Primeiro a gente vê tudo aquilo que a gente não é. A gente quer fugir de Deus, começa a colocar defeito na gente mesmo. É ou não é, irmãos? Daí vem os irmãos e ajudam ainda. E te ajudam. E vem os defeitos e põe mais defeito em você ainda. Você não serve mesmo. Mas é assim. Mas Deus continua dizendo: eu te consagrei. E a gente olha, às vezes as pessoas, por esse monte de problemas e defeitos. Tem pessoas carimbadas, pessoas que são verdadeiramente, pessoas que parece que não são mais aproveitadas para nada no reino de Deus. E para Deus não é assim. Deus não é assim. A gente mesmo vê: não, Senhor, eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Mas Deus diz: não é assim não. Eu te consagrei no ventre da tua mãe. Ou a gente olha para os nossos irmãos, para aquelas pessoas que estão tropeçando, que estão longe do Senhor. Não, fulano não serve. Mas em nome do Senhor Jesus nós estamos dizendo que o Senhor consagrou cada uma dessas pessoas, cada um dos nossos filhos e filhas, cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Deus tem um plano de busca e consagração para cada um deles, em nome de Jesus. Ninguém ainda está perdido. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus vai buscar cada um deles. Não diga de ninguém: você não serve, você não sabe falar, você já era. Não, meus amados. Nós abandonamos muito rápido. O Senhor não. Porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não digas, não passo de uma criança. O que o Senhor está dizendo aqui: não despreze nada em você mesmo. Não te inutilize, nem inutilize ninguém. Porque o Senhor está dizendo: a quem eu te enviar? Porque a todos, olha aqui essa palavra, todos. Digam comigo: todos. Mais alto. Quem são? Preste atenção numa coisa: Deus não é seletivo, nem elitista. Deus não é. Eu tenho em casa o André e a Aurora. E Deus junta os dois e diz: todos. Deus junta todos nós aqui e diz: todos. Deus vê a obra que Deus tem para fazer nesse mundo e diz: todos. Pega a sua igreja como um todo. Pega a sua igreja aqui, pega os irmãos batistas. Amanhã eu vou estar lá, eu vou estar ministrando lá na Brasa. Estava lá com os irmãos em Esteio, com quem a Carmélia e o Tom estavam ontem, com aqueles irmãos de todas as tribos, línguas, povos e nações. O Senhor está dizendo: todos. E nós somos parte desses todos a quem Deus quer enviar para fazer a sua maravilhosa obra de fazer e de falar diante da graça de Deus. E o Senhor traz para Jeremias essa garantia: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, para te guardar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O que a palavra diz aqui, irmãos?
toda capacitação vem de Deus. Você quer se capacitar para uma grande obra? Outro texto que Deus colocou no meu coração na sequência dessa meditação está lá em João 7,37. No último dia do grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Primeiramente, para essa obra acontecer na minha vida e na sua vida, você precisa crer. Amém, igreja? Para que essa obra se cumpra na nossa vida. Deus já fez essa obra, Deus já nos escolheu, já nos separou. Você já é marcado pelo Senhor para ser transformado por Deus, mas você precisa acreditar nisso. E todas as bênçãos espirituais são liberadas por Deus quando nós cremos. Quando você verdadeiramente acredita e diz: isto é para a minha vida. Isso não é só para o Asaf. Não, isso é para a vida de cada um de nós. E você precisa crer. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A obra que Deus quer fazer, que Deus fez lá na vida de Jeremias, tem a ver com isso aqui. Tem a ver com o conteúdo de Deus em nós. E o conteúdo de Deus, família, é rios de água viva. É rios de água viva. É um potencial maravilhoso de Deus, que Deus coloca no coração de cada um de nós, para a realização da sua maravilhosa e grande obra por este mundo afora. Por esta cidade. É um transbordar de rios de água viva que o Senhor vai promovendo em nós, na medida que nós vamos recebendo da sua glória, da sua graça, e nos separando e santificando para Ele. Eu comecei a ministrar muito cedo. Eu tenho o João e a Cirlei aqui que me conheceram bem nos primeiros passos de vida. Meu sogro e minha sogra que também conheceram os meus primeiros passos. Meu sogro, a primeira coisa que eu pedi para ele, quando ele não era meu sogro, ele era só o marido da minha professora de piano. Ele era da igreja episcopal. Né? Eu estava piano com a Dora e dava umas aulinhas de violão e ficava de olho na filha. Daí um dia eu pedi para ele: será que o senhor não pode comprar uma bicicleta no crediário para mim? Ele não era o meu sogro. Preste atenção. Era só o marido da minha professora de piano, que eu mal tinha conhecido. Não é que ele foi lá na Renner e comprou a bicicleta para mim? Em 4 vezes. Obrigado, meu sogro. Só uma historinha para honrar o meu sogro querido, para ver como ele já sentiu o cheiro, ó. Esse cara. Fala. Primeiro comprou a bicicleta, depois deu a filha. Claro que eu paguei a bicicleta dessa. Andou muito de bicicleta. Aquela bicicleta eu carregava a Rosana no guidão, descendo a Protásio Alves. No guidão. E ela gritava: ai, se meu pai veio! Ai, se meu pai veio! E eu já era batizado no Espírito Santo e ia pela Protásio descendo lá com ela sentadinha no guidão. Chacataramaia. Viu? A gente chegava na Wesley, né? Ela toda descabelada assim. Gurias, não façam isso. Mas eu comecei a ministrar muito, muito cedo. Eu não sabia nada o que era ministério. Mas eu comecei por obediência.
Eu comecei a receber uns cânticos em casa. Todo domingo eu tinha um cântico novo. E chegava pro Erasmo na Wesley e dizia: olha, eu tô com um cântico novo. Daí ele dizia: quando começar o culto, você vai ali com o seu violão e canta o cântico. E eu cantava, simplesmente cantava um cântico. Eu não sabia falar nada. E diziam: canta, eu cantava. Para, eu parava. E ali eu fui aprendendo, amados, que esses rios de água viva, eles vão sendo liberados por Deus. Preste atenção todo mundo aqui. Através dos princípios de Deus. Através dos princípios de Deus, quando nós vamos obedecendo nas pequeninas coisas. Quando o Espírito Santo nos manda fazer alguma coisa. Quando Deus nos manda sacrificar algumas coisas. Às vezes a gente fica criticando muito. Ah, que a igreja é cheia de regrinha. Tem isso, tem aquilo, tem os mandamentos, tem isso. Irmãos, você quer deixar fluir os rios de água viva? Seja obediente. Tem muita gente entulhando os poços dos rios de água viva por desobediência e rebelião. E o Senhor falou isso contra espírito de rebelião neste lugar. Porque impedem os rios de água viva e o alcançar das bênçãos de Deus na vida da igreja. Principalmente nesta idade. Em que é a idade que Deus quer começar a liberar através da obediência. Nós pensamos que já temos muitas coisas de Deus, mas tem um grande caminhar diante de Deus para liberar os rios de água viva. Na vida de todos nós, meus amados, esses rios é para todos. É para todos. Eu convivo com algumas pessoas, homens e mulheres, que são rios de água viva. Eu convivo muito com a Ana Paula Valadão. Ela não tem a mesma visão do reino de Deus que nós possamos ter, mas ela tem uma visão espiritual e é uma moça de Deus. E poucas pessoas eu conheço no mundo que transbordam os rios de água viva igual a Ana Paula Valadão. Porque ela se deixa transbordar diante de Deus e ela trilhou este caminho de obediência ao Senhor, de obediência aos seus pais, de obediência à autoridade espiritual. Meus amados, se eu posso estar aqui na continuidade da vida de Deus, continuando transbordar os rios de água viva, mesmo com 54 anos, é porque, meus amados, esses rios de água viva foram sendo liberados gradativamente debaixo dos princípios de Deus. De obediência, de consagração, de amor ao Senhor, de fazer as escolhas certas. Preste atenção aqui. Vocês todos estão, a maioria aqui estão na hora de fazer escolhas. De fazer escolhas. Eu quero dizer para você, faça a escolha daquilo que vai te levar para mais perto de Deus. Que vai te levar para mais perto de Deus. Faça as escolhas que vão te levar para mais perto do Senhor. Quando começar a buscar o Senhor sobre uma pessoa, sobre um relacionamento, vá atrás daquilo que te leve para mais perto de Deus. Quando você estiver escolhendo uma profissão, busque aquilo que vai contribuir para você ir para mais perto de Deus. Nas suas escolhas, os rios de água viva vão fluindo. Abram comigo em Colossenses. Eu prego tanto essa palavra de Colossenses que minha folha já está solta. Vou deixar a folhinha aqui em cima. 1:9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis. Diga comigo, transbordar. Está aqui na plaquinha, ó, transbordeis. Deus quer todos nós transbordando. Esses rios não é um rio que só vai nos encher, é um rio que transborda.
que vai transbordar na sua vida. Vai transbordar na sua casa. Já é hora, meus amados. E a gente fala isso para os nossos filhos, fala para os discípulos. Se você está cheio de Deus, começa a transbordar. E aqui a primeira coisa que a palavra diz que nós devemos transbordar é do pleno conhecimento da vontade de Deus. Desde Jeremias, passando por Jesus, foram homens plenos no conhecimento da vontade de Deus. Deus tem um plano, um propósito para a vida de cada um de nós. Aquilo que Deus preparou antes de você ser gerado, aquele plano Deus quer te mostrar hoje. E eu já falei, uma das dicas, através da obediência, quando você vai para a palavra de Deus, quando você vai para as coisas de Deus, quando você recebe do Senhor, e nós vamos ver como que nós transbordamos do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que é o que todos nós precisamos descobrir aqui hoje. Deus tem uma grande obra para fazer, mas se você não conhecer a vontade do Senhor plena, essa obra vai ficar pela metade. Primeiramente, como você conhece a vontade de Deus? Você conhece a vontade de Deus através da revelação de Cristo Jesus, de uma experiência com o Senhor na sua vida. Isso que os meninos falaram, uma experiência com Deus verdadeira, de uma transformação de vida, uma transformação de caráter total e integral. Algo que você sabe que aconteceu, que é inquestionável na tua vida. Uma experiência com Cristo Jesus, amados, todos nós precisamos ter de conversão, de transformação. Tem muita gente que é acostumada com Deus, que cresceu perto das coisas de Deus, que cresceu perto da presença de Deus, que teve o pai que era crente, a mãe que era crente, todo mundo na família evangélico, e você nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Espero que aqui não tenha ninguém nesta condição, em nome do Senhor Jesus. Experiência com o Senhor Jesus é quando você se arrepende dos seus pecados, você diz diante do Senhor, realmente Deus, eu sou um pecador e preciso de Jesus. Essa experiência de rendição integral a Deus, que nos tira de nós mesmos, que nos coloca diante do Senhor, até pode mostrar nossa deficiência. Mas é uma integralidade de Cristo na vida de cada um de nós, conhecimento da vontade de Deus. Sem esta plenitude de Cristo na vida, meu irmão, você vai ser um religioso. E Deus não quer nenhum religioso aqui no nosso meio. Deus quer gente cristocêntrica, em que Cristo é pleno. Só se conhece a vontade de Deus. Muitos não conseguem entender, conhecer e seguir caminhando na vontade de Deus pela ausência desta experiência com Jesus. Tem que nascer de novo. Nicodemo sabia de tudo. Ele estava lá, mestre, que tem o que fazer para herdar a vida eterna. Deus disse, só tem um jeito, Nicodemo, tem que nascer de novo. Isto é cristocentricidade. Nascer de novo em Cristo Jesus. Segunda maneira como conhecemos a vontade de Deus. Conhecemos a vontade de Deus quando já dentro e debaixo desta dispensação de Cristo Jesus, nós somos entregues e confrontados à palavra de Deus. A vontade de Deus, ela nos é revelada pela revelação de Cristo, mas também pela revelação constante diária da palavra de Deus. O transbordar de Deus, para fazer você útil para o reino de Deus, passa por você ir para a palavra de Deus. Conhecer a vontade do Senhor sem a palavra de Deus nos leva a heresias, nos leva a práticas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Uma experiência com Cristo sem a essência da palavra, ela se torna, pode até ser mística, mas é vazia. Deus quer palavra na nossa vida. Eu lembro, amados, minha experiência com a palavra de Deus, ela é muito linda. Eu me converti, era daqueles drogadão mesmo, cabeludão, né, e assim, não queria nada com Deus. Primeira vez que o Erasmo
foi na minha casa, ele bateu na porta, eu não abri. Ele foi uma segunda vez, eu não abri de novo. Né? De tão rebelde que eu era, minha mãe orava, né, mãe? Orava por mim, buscava o Senhor e pedia para o pastor Erasmo ir lá, vai, reverendo Erasmo, né, na nossa casa. E ele foi 2 vezes, eu não abri aquela porta. Mas um dia eu disse para a mãe, na segunda vez que o Erasmo foi e não entrou, eu disse para a mãe, mãe, me leva lá nele. Então eu fui evangelizado sem palavras. Mas quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o Erasmo me deu naquela mesma noite, ele me deu uma Bíblia. Ele me deu uma Bíblia e disse, leia o Evangelho de João. No sábado seguinte eu já trouxe o Evangelho de João todo lido. E eu comecei a gostar de ler a Bíblia, né? Eu ficava lendo. Mas um dia eu estava numa reunião onde ministrava o batismo com o Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar no Espírito Santo. A única coisa que eu sabia do Espírito Santo é que, né, falavam numas línguas estranhas, porque antes de eu me converter, a minha mãe ia no colégio americano, tinha umas reuniãozinhas de oração. E ela pedia, meu filho, me busca lá. E daí eu ia na hora que estava terminando, eu ouvia só aquele barulho lá dentro. Todo mundo orando. Eu olhava para dentro, que gente doida. Mas um dia, eu disse, Senhor, eu quero a experiência do Espírito Santo. E no dia que eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu comi a Bíblia. E eu comi literalmente. Pode atender, Paulinho, pode ser que seja Deus. Querendo falar contigo, uma musicona linda dessa aí. É do Marquinho. Chegou o dono. É assim mesmo, Deus fala por todas as maneiras. Irmãos, eu comi a Bíblia, eu peguei a Bíblia e comecei a mastigar. E comia. Com fome da palavra de Deus. E essa é uma fome insaciável na vida de um discípulo que quer conhecer a vontade de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você aprende com a palavra de todas as maneiras. Você aprende lendo, literalmente, a palavra. Rio de água viva, você já pensa no rio, na água e na viva. Né? Literal. Mas você pensa aquilo que também é para o seu coração. O que é um rio, o que é a água e o que é a vida de Deus, algo espiritual. E a palavra também tem um poder que você não consegue entender. Quando ela entra para dentro de você, ela mexe com coisas que você nem sabe que ela está mexendo e transforma a sua vida espiritualmente. Ela te liberta, ela te cura, ela sara, ela é um poder de Deus dentro de você que nós não podemos conter. Por isso que a gente tem que fazer e ensinar todos os discípulos a comer a palavra de Deus. Não como eu comi, né? Porque daí fiquei meio gordinho assim depois. Terceira maneira como você conhece a vontade de Deus. Através do Espírito Santo. De uma experiência genuína com o Espírito Santo. Acho que uma das coisas que nós paramos de fazer com mais força foi buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo você busca, você anda no Espírito, você busca o Espírito Santo, mas você abre espaço para o Espírito Santo. Você abre espaço na sua vida. Você abre espaço na sua casa. Nós como congregação precisamos abrir espaços para o Espírito Santo agir no nosso meio. Nós temos que ter tempo em que o Espírito Santo governa todas as coisas. Em que os dons do Espírito Santo fluam mais no nosso meio. Nós precisamos buscar isso, meus amados. Para Deus impactar essa geração, tem que ser gente que se entrega e que dá tempo ao Espírito Santo. Nós somos muito apressados e o Espírito Santo precisa de tempo para agir, para falar, para ministrar, para trabalhar dentro de nós. Ele precisa de tempo.
Às vezes precisa uma noite como essa, que nós abrimos o espaço para Deus, para ministrar, para cantar, para louvar, para adorar, para se prostrar, orar uns pelos outros e deixar o fluir de Deus no nosso meio. Os rios, daí quando nós damos esse espaço para o Espírito Santo, a vontade de Deus vai se manifestando. Quarta maneira como nós conhecemos a vontade de Deus, através do corpo de Cristo. Conhecemos através da revelação de Cristo, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através do corpo de Cristo, uns dos outros. A vontade de Deus é expressa para que haja este fluir quando nós estamos, meus amados, inseridos no corpo e na igreja. Por isso que uma pessoa que quer viver a vida cristã solitária, sozinha, solta, longe, essa pessoa não vai conhecer tudo o que Deus quer para a sua vida. Porque a revelação está no corpo, meus irmãos. É nós todos bem vinculados, ajustados, segundo toda junta e ligamento, como nós temos falado há décadas esta palavra, mas o viver isso é algo prático. É nós termos nosso coração aberto para receber de todo mundo. Receber de todos. Receber uns dos outros. E isso fala, meus amados, de valor. Viver na igreja é nós aprendermos a dar valor ao corpo, é dar valor aos nossos irmãos, a uns aos outros, é saber que Deus tem bênção e vida para a minha vida a partir de qualquer pessoa. Uma das pessoas que mais abençoou a minha vida chama-se Aurora. Lá está ela, né, minha filha? O que seria do papai sem a Aurora? A princesa da nossa casa. Ela é um instrumento precioso no corpo de Cristo, que o Senhor colocou para nós, nos deu a honra de sermos os pais da Aurora. A Aurora nos ensina tremendamente lições espirituais constantes e diárias diante do Senhor. Deus usa quem Ele quer na sua vida e você tem que estar aberto. Porque hoje Deus pode até estar usando eu na sua vida. Para abençoar a tua vida. Pode usar a palavra de qualquer pessoa, de qualquer um dos teus irmãos. Não te feche a ninguém. Vida no corpo é conhecimento constante da vontade do Senhor. Que Deus vai nos ensinando todos os dias, através dos nossos irmãos, através dos nossos filhos. Através dos nossos pais, dos nossos pastores. Então você conhece a vontade do Senhor. Você transborda. Esse conhecimento da vontade do Senhor é também, meus irmãos, com toda sabedoria. A sabedoria de Deus é a sabedoria que não tem nada a ver com conhecimento. Conhecimento você aprende na faculdade. Você aprende na escola, você aprende desde o jardim da infância, isso é conhecimento. Sabedoria é outra coisa, é você aprender a viver do jeito de Deus, fazer as coisas da maneira de Deus, fazer as grandes e pequenas coisas da vida do jeito do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, como fala aqui. É viver uma vida de sabedoria. É receber a direção de Deus para realizar tudo o que você precisa fazer na sua vida. Tanto no ministério, quanto na sua casa, quanto no seu casamento, quanto na sua vida prática, nos seus negócios. A sabedoria de Deus. Quem conhece a vontade do Senhor, começa a receber a sabedoria de Deus a cada dia, meus amados. Eu lembro quando eu me casei, meus amados, eu não era letrado. Eu não tinha o 2º grau completo. Ou já tinha? Tinha já? Porque eu fiz supletivo, irmão. Eu fiz o supletivo, eu nem lembro quando que eu terminei aquele trem. Quem me dava aula de química era o John Godfriedson. Ele me ensinava química, eu não entendi nada daquilo. Acabei chutando a prova inteira e acabei passando. Pessoal, eu fiz um vestibular há 5 anos atrás e tirei 1º lugar só no chute, minha gente.
Só no chute. Primeiro lugar. Não. Desculpa, meu sogro, está dizendo não. Matemática, química e física foi só chute. Ou um anjo gabaritou aquele trem por mim lá. Mas hoje eu sou jornalista, graças a Deus. Quando eu me casei, eu estava dizendo isso. Minha esposa já estava na 3ª faculdade. E eu olhava para mim mesmo e dizia: Senhor, como que eu vou ser marido de uma menina, filha de um professor, de outra professora, cheio de... Que responsabilidade, irmãos. Mas eu fui para o altar de Deus. Um dia eu lembro nitidamente isso. E pedi: Senhor, me dá sabedoria para ser marido da Rosana. Viu, Dani? Peço sabedoria para ser marido dessa preciosa que Deus te deu. E a esposa pedir sabedoria do Senhor. Deus nos ensina a ser o que não somos, irmãos. Isto é sabedoria. É nós aprender coisas que nós não sabemos. E aprendemos com o Senhor. Porque só a sabedoria de Deus é que gera em nós o caráter de Cristo e a maneira de andar de Deus. E eu louvo ao Senhor porque a sabedoria foi que trouxe a nossa vida. Nas mais diferentes horas, a sabedoria do Senhor nos ensina a cuidar da nossa princesa Aurora. Não existe um manual para algumas coisas nesse mundo. Você não acha manuais. Mas Deus tem sempre o direcionamento na sabedoria da sua vontade. Quem busca a sabedoria de Deus, amados, começa a encontrar as riquezas do Senhor. O primeiro tesouro que a sabedoria de Deus traz para a nossa vida é uma vida de segurança. E anote isso no seu coração. Busque a sabedoria de Deus para ter segurança na sua vida, mesmo como jovem, como adolescente. Um adolescente que vive na sabedoria de Deus, começa a ser seguro nas coisas de Deus, começa a ser firme nas coisas de Deus. A segurança do Senhor não vem pelas coisas naturais desse mundo, vem pela sabedoria de Deus na nossa vida. Sempre que a gente olha uma pessoa insegura, né, que voa para um lado, para o outro, vai, não vai, está faltando a sabedoria de Deus. Que vem através da palavra, que vem através do Espírito, vem através da bênção, da graça de Deus. Uma casa onde falta a sabedoria de Deus é uma casa insegura. Uma casa forjada, formada fora da sabedoria de Deus é cheia de insegurança. Mas quando você busca a sabedoria de Deus, tudo que você faz tem a marca da segurança de Deus. Segunda coisa que gera, tem orientação, tem rumo, tem direção. Onde tem sabedoria de Deus, meus amados, tem direção clara. Você sabe para onde está indo, seus filhos sabem para onde você está indo, os irmãos sabem para onde seguir. Você vai deixando rastros na sua vida, rastros claros, de direções claras. E isso começa nesta idade. Na idade que vocês estão, busquem a sabedoria do Senhor para deixar rastros e diretrizes claras para a sua vida. Que você mesmo vai seguir o direcionamento de Deus e que outros podem seguir. Não existe evangelismo maior que esse. Preste atenção. Nós queremos fazer a obra de Deus. O que a igreja está precisando é deixar um rastro mais claro para que o mundo possa seguir. Nosso rastro está muito tênue, nosso testemunho, nosso linguajar, o que nós fazemos como igreja está tênue demais. Está faltando a orientação de Deus, porque nós como igreja, meus amados, temos faltado em buscar a sabedoria do Senhor. E a terceira coisa que a sabedoria de Deus gera na vida da igreja, na vida de qualquer um de nós, gera força, gera segurança, gera orientação e gera força. Uma pessoa que vive na sabedoria de Deus é uma pessoa forte. Forte no Senhor. Não precisa ser forte de palavra, não é a força do mundo. É algo que a força de Deus está naquela vida. Porque ele vive debaixo da sabedoria do Senhor.
Porque tudo na sua vida reflete a força de um homem, a força de uma mulher que anda nos caminhos do Senhor, na graça do Senhor, está nesta sabedoria do alto que vem sobre a sua vida e se torna o sustento daquilo que você é. A força do ministério que Deus tem nos dado não está no Asaf, não está no tocar, não está nessas coisas naturais do mundo. Hoje eu fiz questão que a nossa adoração fosse toda de dentro para fora, não tivesse nada externo, né? Assim, muito forte, muito ritmo, festa, alegria. Às vezes essas coisas distraem muito. Mas a força que Deus tem nos dado é buscar a sabedoria do Senhor em cada reunião. Buscar a graça do Senhor para cada momento. É saber o que Deus quer ouvir. É saber do Espírito Santo o que o Espírito precisa ministrar em qualquer dia, em qualquer hora. Nisso está a força e que vem pela sabedoria do Senhor na nossa vida. E é isso que você precisa, meu amado. E por último, última parte do transbordar, é que o transbordar de Colossenses 1:9 fala também que é um transbordar com um entendimento espiritual. Não é um transbordar qualquer. Não é um transbordar só do conhecimento da vontade, nem da busca e da vida com sabedoria, mas é também de entendimento espiritual. De entendimento espiritual. A gente sempre pensa, né, que tem sempre a ver com o espírito, no meu espírito, uma coisa que não pode ser sentida, que não pode ser vista, que não pode ser interpretada, nem vivida. Não, é espiritual, mas o espiritual de Deus é muito prático. O espiritual de Deus, voltando para Jeremias, começa em reconhecer os valores de Deus na nossa própria vida. Entendimento espiritual é você sair daqui hoje sabendo que Deus te escolheu. Antes de você nascer, você está aqui porque você foi formado, forjado por Deus para ser um homem santo, uma mulher santa, santificado pelo Senhor, para viver um outro tipo de vida que Deus tem te chamado em nome de Jesus. É algo prático que restaura o valor primeiramente na sua própria vida. Entendimento espiritual é quando você crê nas promessas, nas riquezas, nas coisas de Deus para você mesmo. E segundo, você crê em tudo isso para a vida dos seus irmãos. Entendimento espiritual é quando nós vemos o valor de Deus na vida de cada irmão, na vida de cada pessoa. Entendimento espiritual não é apenas você entender as coisas do Espírito Santo e ir lá para cima, não. É alguma coisa prática de Deus. Quando você vê a riqueza do Espírito na vida de cada irmão, de cada pessoa, de cada um dos santos, dos homens, mulheres de Deus, que Deus tem colocado ao teu lado, e você aprende a valorizar e amar isso. Entendimento espiritual é quando você ama as coisas de Deus na sua própria vida, as coisas espirituais na sua própria vida, quando você ama as coisas espirituais na vida dos seus irmãos. E o valor de Deus é restaurado e realçado na vida da igreja. Meus irmãos, nós precisamos buscar isso. Entendimento espiritual é trazer as coisas do Espírito Santo para fora, na vida da igreja, na vida dos irmãos. O tesouro que está na vida de cada pessoa, aqui nesse lugar, está escondido. Alguns estão entulhados, alguns nem sabem que existe. Entendimento espiritual é nós termos a capacidade do Espírito para tirar isso para fora. Para tirar, para desentulhar por este mundo afora. A gente encontra pessoas, irmãos, que estão dentro desta riqueza de Jeremias, que foram geradas no ventre das suas mães, mas estão lá entulhados pelo pecado, pelo mundo, pela religiosidade, pelo sistema, por tudo isso, e Deus quer desentulhar. Entendimento espiritual não é nós só crermos na obra do Espírito Santo neste mundo, mas é nós buscarmos nas fontes de água viva. Aonde estão as fontes? Na vida das pessoas. Enquanto o valor de cada um de nós e da vida dos nossos irmãos for relegado, for deixado em segundo plano, esse entendimento espiritual será limitado, porque a igreja está perdendo.
Porque o reino de Deus está perdendo. Porque nós queremos ensinar muito e valorizar pouco. E a palavra de Deus não é assim. Deus é um Deus de restauração de valores na vida das pessoas. É um Deus que restaura os dons nos homens. Quando Jesus subiu, Ele entregou dons, valor, presentes, dádivas que enriqueceram a terra, enriqueceram os homens. E por isso a igreja tem empobrecido, meus amados. Porque nós enchemos bancos por esse mundo afora, igrejas lotadas de pessoas cujo valor espiritual é zero. Não fazem nada. E Deus não quer isso aqui. Deus me trouxe aqui como profeta, em nome do Senhor Jesus, para desentulhar os poços dos rios de água viva na vida de muitos de vocês. Tem poços de pecado, poços de carnalidade, poços de incredulidade. Em nome do Senhor Jesus, tem pessoas que não acreditam em outras, que não valorizam outros. E que Deus quer desentulhar o poço, para que os rios de água viva possam transbordar no nosso meio. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Se você é um poço entulhado, tem que se desentulhar. Os rios querem transbordar. Vamos transbordar. Erga suas mãos ao Senhor. Reconheça. Se você quiser oferecer a tua vida, talvez como você nunca ofereceu ao Senhor, e dizer: Senhor, eu não passo de uma criança, não passo de um adolescente, mas hoje eu quero transbordar os rios de água viva. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Obrigado, Senhor. Flua o teu rio, Pai, no meio da tua igreja. Flua, Senhor. Aleluia, no meio de nós aqui reunidos, Senhor. Flua o teu rio, que é o rio de vida, rio que cura, rio que sara. Aleluia, Senhor. Nós queremos esse rio como igreja, Senhor. Aleluia, nós queremos este fluir, Senhor. Jesus, tu és o rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que eras e o que há de vir, e em ti todas as coisas vieram a existir. Jesus, tu és o rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que eras e o que há de vir, em ti todas as coisas vieram a existir. Pois tu nos amas e o teu sangue nos libertou e nos constituiu